No primeiro episódio, eu quero falar sobre os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. Eu vou falar sobre 5 pontos, 5 verdades, 5 fundamentos, 5 princípios sobre fé. Porque às vezes nós falamos muito que nós devemos ter fé. Tenha fé, meu irmão. Mas nós não entendemos o que é fé e como funciona e como ela funciona. Número 1, esperança não é fé. Número 1, sobre o fundamento de fé. Esperança não é fé. Existe uma diferença muito grande entre fé e esperança. Qual a diferença? O tempo verbal. Já começa por aí, o tempo verbal. A esperança, ela está sempre no futuro. Um dia eu vou ser curado. Eu creio, pastor, que um dia eu vou ser curado. Pastor, eu creio que um dia Deus vai me prosperar. Pastor, eu creio que qualquer dia desses eu vou acordar curado. Pastor, eu acredito que se Deus quiser, um dia eu vou prosperar. Um dia Deus vai transformar meu casamento. Um dia, está sempre no futuro. Isso não é fé. Parece fé, mas não é fé. A fé, a esperança está sempre no futuro. A fé está sempre no presente. A fé está no presente. Eu sei que Deus está restaurando o meu casamento. Eu sei que Deus já está me curando. Pela fé eu já estou curado. Pela fé eu já fui curado há mais de 12 mil anos atrás. O que é isso? Isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, Hebreus 11, o versículo da fé, o capítulo da fé, o versículo da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, na tradução brasileira, uma ótima tradução inclusive. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, ou a substância das coisas que se esperam. Na revista atualizada está escrito a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a plena convicção das coisas que não se veem, ok? Veja que em Hebreus 11:1 diz assim, a fé é, diga após mim, a fé é. Em que tempo verbal está conjugado o verbo ser aqui? É, que está conjugado como é. Está no futuro? Não, está no presente. A fé não será, a Bíblia não diz a fé será. A fé é agora. A fé é a substância das coisas que se esperam. Porém, não pode haver fé sem que haja antes esperança. Mas esperança não é fé, explico. A fé é a substância das coisas que se esperam. Se você não espera nada, como você vai ter fé? Você tem que esperar ser curado. Você tem que ter expectativa de que Deus vai mudar o teu casamento. Mas isso não é fé. Isso é apenas um desejo no futuro. A fé é a substância disso. É o firme fundamento. É a convicção de que isso já é uma realidade. A esperança está sempre no futuro. A fé está sempre no presente. É interessante que o rei Tiago, James quer dizer Tiago em inglês, tá? O King James, o rei Tiago, ele foi um rei que reinou na Inglaterra no século 17. E acho que virada do século 16 para o 17. E ele promoveu, era comum naquela época, virou moda, dos reis organizarem, patrocinarem, a coroa patrocinar, virou moda a coroa patrocinar, a tradução da Bíblia para as suas respectivas línguas. Então o rei da França promoveu a tradução da Bíblia para o francês e aí vai. Rainha Valéria, na Espanha, fez a tradução, promoveu a tradução para o espanhol, e o King James, o rei Tiago, fez a tradução para o inglês. E ele juntou 70 sábios
eruditos e fez a tradução a partir do hebraico e do grego. Até hoje é muito conhecida, é uma das traduções principais. E em inglês, esse texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Now faith is. Muito bem, o que significa isso? Now quer dizer agora. Faith quer dizer fé e is quer dizer é. Now faith is. Ou seja, a fé é agora. Agora a fé é. Ou seja, a fé não é amanhã, a fé não é ontem, a fé é agora. Diga, a fé é agora. Kenneth Hagin, grande mestre da palavra de Deus, já falecido, antes de orar pelas pessoas, e hoje nós vamos orar pelas pessoas, e antes dele orar pelas pessoas, ele costumava localizar as pessoas. Como assim, pastor, localizar as pessoas? Ele queria saber se as pessoas estavam no nível da fé ou no nível da esperança. Então o que ele fazia? Ele fazia perguntas. Ele perguntava para cada pessoa na fila de oração, ele perguntava: você crer que você vai ser curado se eu orar por você? Ele esperava a resposta das pessoas. Algumas pessoas diziam: eu creio, pastor Hagin, que se for a vontade de Deus, eu vou ser curado. Ele sabia que a pessoa não ia ser curada, porque ela não tinha nem certeza se era da vontade de Deus ou não curá-la. Como pode haver fé onde há dúvida? Não pode. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. Outra pessoa dizia: pastor Hagin, eu creio que um dia eu vou ser curado. O pastor Hagin já sabia que essa pessoa não estava no nível da fé, ela estava no nível da esperança. Um dia, quem sabe, eu sei que mais cedo ou mais tarde Deus vai mudar meu casamento, mais cedo ou mais tarde Deus vai me transformar, mais cedo ou mais tarde Deus vai me libertar. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso não é fé, isso é esperança. Now faith is, agora é a fé, ou agora a fé é agora. É agora, diga, a fé é agora. Então esperança não é fé. Você pode esperar que as coisas melhorem, você pode esperar que tudo dê certo, mas isso não é fé. Isso pode ser pensamento positivo. Inclusive, pastor, qual é a diferença da fé para o pensamento positivo? A fé não nega a realidade, como faz o pensamento positivo. Se você estiver num barco e você for um homem de fé, e esse barco começar a afundar, você não vai dizer assim: esse barco não está afundando. Isso tudo está na minha mente. Esse barco não está afundando. Vamos declarar isso. Vamos declarar 100 vezes: esse barco não está afundando. Esse barco não está afundando. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Fé é você falar: mesmo que esse barco afunde, eu sei que eu não vou morrer. Fé é o que Jesus tinha quando ele estava naquele barco, que os discípulos o acordaram dizendo: mestre, nós vamos morrer. Jesus disse: como vocês não têm fé? Jesus falou ao vento, ao mar, e eles se acalmaram. Isso é fé. Jesus já havia dito: passemos para o outro lado. Jesus havia falado para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Veio a ordem de Deus. Se veio a ordem de Deus, Jesus sabia que ele não ia morrer no meio do lago, porque Jesus havia recebido uma palavra de Deus para passar para o outro lado, para pregar o evangelho. Por isso Jesus estava dormindo. Isso é fé. Uma pessoa com pensamento positivo, ele nega a realidade. O barco está afundando e ele diz: o barco não está afundando. E começa a entrar água no barco. Ele diz: não está entrando água nesse barco. Esse barco não está furado. Não está entrando água nesse barco. Aí começa a encher o barco e começa a afundar. E diz: esse barco não está cheio. Esse barco não está afundando. Esse barco não está cheio. Vamos lá, gente, vamos unir a energia positiva, a energia cósmica. Vamos lá, o barco não está afundando. Vamos lá, todos fazer declaração positiva: o barco não está afundando. Aí o barco afunda e eles começam a se afogar. E eles: não, vamos declarar. Nós não estamos nos afogando. Nós não estamos. Então vamos lá concordar: nós não estamos nos afogando. Aí de repente eles estão totalmente submersos.
e eles começam a dizer: eu não estou morrendo, não, eu não estou morrendo, eu não estou morrendo, eu não estou morrendo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Simplesmente você nega a realidade. Fé não é esperança, a fé não nega a realidade. Número 2, a fé é uma substância. Diga após mim: a fé, mas vamos dizer com mais, senão eu vou ter que fazer um caldo de mocotó aqui. Vamos lá, para servir antes do culto, para dar mais vitalidade. Vamos lá, a fé é uma substância. Hebreus 11:1 diz assim, ora, na tradução brasileira, feita por esse grupo de eruditos, há anos, acho que 1960 eu acho. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas. A fé é a substância das coisas esperadas. Na Bíblia King James também é traduzido da mesma forma. Now faith is the substance of things hoped for. Ou seja, a fé é a substância das coisas esperadas. A mesma tradução em latim. A segunda tradução da Bíblia, a primeira foi do hebraico para o grego. A segunda tradução da Bíblia, foi a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. E em latim também é substantia. E em grego é hipóstasis, que é a mesma coisa. Ou seja, talvez na sua Bíblia, na revista atualizada, esteja escrito assim: a fé é o firme fundamento. É a mesma coisa que substância, a mesma coisa que substance, a mesma coisa que substantia, a mesma coisa que hipótesis. O que é isso? A palavra substância quer dizer aquilo que dá suporte. Sub quer dizer embaixo, e stantia, que veio do verbo stare, em latim quer dizer ficar firme. A mesma coisa no grego. É por isso que o Jerônimo, que fez a tradução, o grande erudito, que alguns chamam de São Jerônimo, não é errado chamá-lo assim, você pode chamá-lo assim, só não pode adorá-lo, porque nós adoramos apenas a Deus. Mas São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego, aramaico e hebraico para o latim, colocou a palavra substantia, é a mesma coisa. Hipóstasis também, hipó quer dizer embaixo, stasis quer dizer algo que foi colocado ali para dar suporte. Então a ideia é essa: a fé é o firme fundamento. A fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é o sustentáculo das coisas que se esperam. A fé é o alicerce das coisas que se esperam. Mas vamos ficar com a palavra substância. Veja bem, oxigênio é uma substância, hidrogênio é uma substância, mas você não consegue vê-los. Agora mesmo nós estamos respirando oxigênio, nitrogênio e outros gases. Não somente oxigênio, mas também nitrogênio. Mas você não está vendo, você não pode ver. A fé é assim, a fé é a substância. Você não vê a fé, mas você vê o resultado da fé. Agora, quando você junta a substância oxigênio e você junta com a substância hidrogênio, na medida certa, você tem H2O, você tem água. Aí você vê a água. A mesma coisa com a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Para você ter o que você quer, não importa o que você queira: ser curado, ter o casamento transformado, ter uma vida vitoriosa, vencer um pecado, romper na vida financeira, a substância de tudo isso é fé. Ou seja, você não vai conseguir essas coisas sem fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive Jesus, o mesmo Jesus que operou grandes milagres em Cafarnaum, não pôde fazê-los em
na sua própria terra natal. Por quê? Por causa da incredulidade, não havia fé. Você não pode ser curado sem fé, porque a fé é a substância das coisas que se esperam. Você espera ser curado, a fé é a substância da cura. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você pode não vê-la, mas a fé é essa substância. A fé é que dá o alicerce para todas as coisas. A fé, a esperança não é fé, número 1. Número 2, a fé é uma substância. Número 3, a fé entra pelo ouvido. Diga após mim, a fé entra pelo ouvido. Você diz, pastor, como eu posso crescer em fé? Eu preciso crescer em fé. Como eu faço, pastor? Cite-me 3 segredos para crescer em fé. Eu não vou citar 3, eu vou citar apenas um, que o que a Bíblia diz. Eu não preciso de 3 segredos, só precisa de um. Pastor, como eu faço para crescer em fé? Ouça a palavra. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz assim: portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto a fé vem pelo ouvir. Como vem a fé? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. O ouvido. É por isso que o diabo, ele tenta fazer tudo para você não ouvir a pregação da palavra. Sabe, há pessoas que não crescem em fé, porque enquanto o pastor ou o pregador está pregando, a pessoa está conversando, está no WhatsApp, está no Free Fire, está em outras coisas mais, está postando uma foto no Facebook. Você não vai ter fé. A fé não vem pelo Facebook, a fé não vem pelo Free Fire, a fé vem pelo ouvir. E depois essas pessoas, quando elas precisam da fé, elas não a têm. Por que não? Porque elas não têm fé, porque a fé vem pelo ouvir, mas essas pessoas nunca ouvem. Sabe, quando você coloca aquela mensagem no YouTube e você ouve a pregação da palavra de Deus, isso gera fé. Quando você ouve a palavra de um testemunho, de alguém que foi curado, de alguém que foi liberto, de alguém que teve o casamento transformado, e isso gera fé em você. Quando você ler a Bíblia, você diz, pastor, mas a leitura é uma atividade visual, não auditiva. Você se engana. Tente ler algo, mesmo em silêncio, tente ler algo em silêncio, você vai usar os olhos, mas a leitura não é visual, a leitura é auditiva, no seu verdadeiro ouvido que fica no seu cérebro. Quando você lê, você ouve, lê em silêncio, lê sem pronunciar as palavras. Quando você lê sem pronunciar as palavras, falando verbalmente, né? Quando você lê, você ouve na sua mente, no seu cérebro, que é o seu verdadeiro ouvido, porque isso é apenas a sua orelha. O seu verdadeiro ouvido está no cérebro, onde é processado todos os sinais e sons e tudo mais, onde eles são processados. Você ouve na sua cabeça a sua voz lendo o texto, não é assim? É óbvio que é assim. Tente fazer esse exercício em casa. Você ouve na sua cabeça, no seu verdadeiro ouvido que fica no seu cérebro, a sua voz. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, você está pregando para você mesmo. Você está lendo em silêncio. Algumas pessoas leem em voz alta, é melhor ainda. Você está declarando para o mundo, para o universo. Você está declarando para o ambiente. Você está declarando para o mundo espiritual a palavra de Deus. Mas se você ler em silêncio a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus na sua mente. O que você está lendo, você vai pronunciar com a sua voz no seu verdadeiro ouvido, que é o seu cérebro. Então, por isso que a fé sempre vem pelo ouvir. Amém? É por isso que nós precisamos prestar atenção à pregação da palavra. É por isso que Jesus, tanto em Mateus capítulo 4, quanto em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus fazia 3 coisas publicamente. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava, nesta ordem. Nos 2 textos, Mateus capítulo 4, se não estou enganado é verso 23, e Mateus capítulo 9.
acho que é verso 35, eu posso estar enganado, tá? Não tenho aqui, mas é capítulo 3 e capítulo 9 de Mateus. Nesses capítulos, há 2 textos que mostram que Jesus, ele ensinava, pregava e curava. Por que Jesus não curava logo? Porque as pessoas não iam ter fé para serem curadas. Você precisa primeiro ouvir a palavra para que a palavra gere fé em você, para que você libere a sua fé, e aí você seja curada. Você possa ser curado ou curada. T.L. Osborne, já falecido, grande homem de Deus, missionário, escreveu o livro Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. É um ótimo livro. Eu recebi esse livro de presente de alguém. Era um livro muito antigo. O livro que eu recebi não era novo, era antigo, mas eu agradeço a pessoa, não me importa. O que importa é o conteúdo, não importa se ele é antigo ou se as páginas estão amareladas. É um clássico sobre cura. E T.L. Osborne, ele diz, nesse livro ele escreve, que nas cruzadas que ele fez, milhares de pessoas, a maioria das pessoas, um número muito grande das pessoas foi curado, não ele ministrando sobre elas, mas simplesmente ouvindo a palavra. Ele fala no livro que um homem, ele ouviu a palavra, de repente, quando ele se levantou, ele notou que ele estava bom, ele estava curado. Eu não sei qual era o problema dele, eu acho que era um tipo de movimento que ele não podia fazer, mas ele notou que ele estava curado. Como ele foi curado? A fé brotou no coração dele. Amém, queridos? E a fé pode brotar no seu coração também ao ouvir a palavra. Libere a sua fé. Eu já vi pessoas sendo curadas também no meu ministério sem orar. Sem eu orar pela pessoa. É bíblico orar, mas a própria pessoa teve fé, liberou e disse: eu estou curada, e ela ficou curada. A fé entra pelo ouvir. É por isso que o diabo quer fazer tudo para que você não ouça a palavra. Ele dá sede em você, para que você se levante e vá tomar água, para que você ele mexe no teu organismo para que você vá ao banheiro de 5 em 5 minutos, para você não ouvir a palavra. Ele faz você faltar à igreja porque você está cansado, e aquela palavra daquele dia que você faltou era a palavra de Deus que iria revolucionar e iria gerar um milagre em sua vida, mas você faltou. Um dia um pastor de uma grande igreja, ele foi visitar uma irmã. Ele ouviu falar que essa irmã, claro que ele não foi só, ele foi com a esposa dele. Ele ouviu falar que a irmã, ela estava doente, e por isso não havia ido ao culto. E na segunda-feira ele foi à casa da pessoa, com a sua esposa, e ele a encontrou na cama, doente, e ela disse: oh pastor, eu queria tanto ir para a igreja ontem, mas eu não fui, porque eu estava tão mal. Eu estava doente, então eu não quis ir, eu preferi ficar em casa. Aí ele disse assim: eu posso ministrar uma palavra para você? Ela disse: pode, você pode. Então ele começou a ministrar uma palavra para ela. Começou a ministrar, e depois de uns 10 a 15 minutos, a irmã disse: pastor, essa palavra é tremenda demais. Pastor, eu estou completamente curada. Eu estou curada agora. Eu vou me levantar daqui, me dê licença, eu vou recebê-los na sala, mas me esperem lá, eu vou tomar um banho. Eu estou curada agora, pastor, depois dessa sua palavra. E ela tomou banho, se arrumou, depois fez um café para eles e foram à sala de estar. Quando ela falou, e o pastor perguntou: você está curada, irmã? Ela disse: estou. A palavra que o Senhor compartilhou gerou fé no meu coração, eu fui curada. Ele disse: pois é, irmã. Essa palavra foi a mesma palavra que compartilhei ontem no culto de celebração. Se você estivesse lá, você teria sido curada ontem e não precisaria passar
não precisaria esperar para ser curado apenas hoje. Esse é o poder da palavra. Há pessoas que pensam, apenas um culto de celebração. Eu já ouvi essa palavra, eu já ouvi o pastor. O diabo vai tentar colocar na sua cabeça todo tipo de sofismas. Agora o pastor só quer pregar em série. Agora o pastor só quer pregar, parece que é o pastor Netflix. O diabo está tentando tirar você da palavra de Deus, porque ele sabe que toda vitória, a fé é a substância das coisas que se esperam. O que você espera, o teu milagre, o teu casamento, as tuas finanças, a tua cura, depende de ouvir uma palavra ungida. E o diabo não quer que você ouça, ele quer que você fique em casa assistindo o Netflix. Amém. Não é amém, é amém. É triste demais. O pastor vai pregar, eu já ouvi isso, eu já sei disso, eu sei o que ele vai falar. Você não sabe nada. Deixe-me lhe dizer, nós não sabemos nada, com todo o respeito. Sócrates, acho que foi Sócrates ou Aristóteles, um desses dois, um dos maiores filósofos do mundo, o que ele falou? Ele disse, eu só sei que nada sei. Por que ele disse isso? Porque quanto mais você sabe, mais você descobre o quanto que você não sabe. Nós sabemos muito pouco. O apóstolo Paulo, ele era um erudito, ele era poliglota, ele falava várias línguas, ele era fluente em grego, ele falava aramaico, talvez até ele falasse latim também, possivelmente ele falava latim, mas ele falava grego. Ele era erudito, ele era um filósofo, ele era um homem estudioso, um PhD, mas ele disse, nós conhecemos em parte. Tudo que nós conhecemos, tudo que você conhece da palavra é apenas uma parte. Mesmo que você seja um grande teólogo, nós conhecemos apenas em parte. A fé entra pelo ouvido. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Quando você lê, a leitura não é visual, embora você leia com os olhos, mas a leitura é uma atividade auditiva. Você vai ouvir no seu verdadeiro ouvido, não na sua orelha, no seu verdadeiro ouvido que fica no seu cérebro. Aqui fica apenas os sensores, mas aqui que interpreta, você vai ouvir a sua voz falando o texto. E se você falar esse texto, melhor ainda. Número 4, a fé fala para depois ver. A fé fala para depois ver. Nós queremos mudar a ordem. Nós queremos primeiro ver para depois falar. Pastor, mas como eu vou declarar que eu estou curado se a minha perna ainda está doendo? Enquanto você não declarar que você está curado, a sua perna vai continuar doendo. Eis a questão. Veja a ordem, queridos. Em Gênesis capítulo 1, na criação, Deus cria o universo através de 10 palavras, de 10 comandos. O primeiro desses comandos está em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 4. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Olha a ordem. No versículo 3, disse Deus. No versículo 4, viu Deus. Primeiro Deus disse, depois ele viu. Porque Deus, essa ordem se repete em todo o capítulo 1 de Gênesis, da criação. Por quê? Deus estava colocando paradigma, Deus estava colocando o modelo para nós. Meu filho, se você quer ver algo na sua vida, diga, fale primeiro. Você fala e depois você vê, não o contrário. Há pessoas que querem ver primeiro. Eu vou esperar ver. Deixe-me ver se meu casamento vai mudar antes de eu elogiar minha esposa. Deixe-me ver se, quando eu ficar milionário, aí eu digo que eu sou rico. Você nunca vai ser. Porque primeiro você fala e depois você vê. A fé fala para depois ver. Olha o que diz a Bíblia em Marcos 11, 23. Jesus disse assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, se alguém disser, não pensar, disser, tem que falar, verbalizar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz,
assim será com ele. Veja o que Jesus disse. Jesus disse para nós falarmos ao monte. O que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós não falamos ao monte, nós falamos do monte. Existe uma diferença quilométrica entre falar ao monte e falar do monte. Quando você fala do monte, você está falando sobre ele. Você diz: meu casamento está uma droga. Meu casamento está um inferno. Minhas finanças está muito ruim. Então você encontra um amigo seu na igreja e a pessoa pergunta: como é que está aquela situação? Você diz: está uma droga, está um inferno, está do mesmo jeito. Isso você está fazendo apenas o quê? Falando do monte de problemas no seu casamento, do monte de problemas nas suas finanças, do monte de problemas na sua empresa, do monte de problema na sua célula, do monte de problema no seu casamento, do monte de problema emocional. Há pessoas que pensam que os problemas serão resolvidos se elas falarem sobre eles. Mas Jesus não disse para nós falarmos do monte. Olha como esse monte é grande. Esse monte é grande demais. Esse monte é intransponível. Esse monte aqui, meu Deus do céu, ninguém pode atravessar. Não. Jesus não disse para nós falarmos do monte. Jesus disse: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, fale ao monte, não do monte. Esse foi o segredo de Davi. A fé fala para depois ver. Diga após mim: a fé fala. Davi falou pelo menos 5 vezes antes de matar antes de matar Golias. Ele pelo menos 5 vezes ele falou o que ia acontecer. Ele falou o que Jesus disse, que se você falar ao monte, o monte de Davi era um monte de carne e osso, era um monte chamado Golias. O exército de Israel estava falando do monte. Eles estavam dizendo: como Golias é grande, como Golias é um guerreiro, veja só o tamanho da espada dele, olha só a voz dele, ele é um guerreiro treinado, e nós não podemos vencê-lo. Todo Israel estava falando do monte, mas Davi falou ao monte. Isso está em 1 Samuel capítulo 17, veja o que Davi disse. Tudo isso que eu vou falar está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Mas vamos em ordem. Primeira coisa que Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele olhou para Golias, ele falou com Golias, ele falou com o monte. Ele disse: quem é esse incircunciso que não está aliançado com Deus para desafiar o exército do Deus vivo? Segunda coisa que Davi disse, ele falou isso para Saul. Davi disse a Saul, está em 1 Samuel 17: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Davi disse: eu vou lutar com ele. Não precisa ninguém ficar com medo. Segunda coisa que Davi falou. Terceira coisa que Davi falou, lembra o que Jesus disse? Se alguém disser a esse monte. Terceira coisa que Davi falou em 1 Samuel 17, ele disse: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Sabe o que Davi disse? A fé em Davi falou: sabe de uma coisa, Saul? Teu servo Davi, eu matei um urso e um leão, e eu também vou matar esse gigante. A fé fala. Número 4, Davi disse: o Senhor que me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele falou. Quando você começa a falar: eu já sei que eu sou curado, eu já sei que eu sou liberto, eu já sei disso, você começa a declarar. Quinta coisa que Davi declarou: hoje mesmo. Davi agora fala direto com Golias. Ele diz assim: hoje mesmo, ele olha para Golias e diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
todos os que estão aqui, disse Davi, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. Davi disse: hoje vocês vão cair, hoje meu inimigo vai cair, hoje o câncer vai cair, hoje vai cair. Você tem que tomar posse disso. A fé fala, amém? É por isso que Jesus disse aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? Uma pessoa tímida, ela vê a adversidade e ela não fala. Era isso que Saul estava tremendo nas suas botas. Ele estava tremendo, ele era o maior homem, ele era o gigante de Israel. Número 5, antes de nós ministrarmos. É difícil orar com fé sem saber a vontade de Deus. Número 5, é difícil orar com fé sem saber a vontade de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar por cura. Talvez você precise de uma cura. Eu não sei qual cura você precisa, mas talvez você precise de uma cura. É difícil orar com fé se você não sabe a vontade de Deus. João 5,14, 1 João, primeira carta de João 5,14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ou segundo a sua vontade, ou de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a nossa confiança. De onde vem a nossa fé? A fé, para você ter fé, você precisa saber a vontade de Deus. Para eu ter fé para prosperar, eu preciso saber que é a vontade de Deus que eu prospere. E como eu vou saber disso? Através da palavra. Através da palavra. Um dia uma mulher, foi no início da igreja, eu estava em uma célula, eu e Sueli, e uma mulher nos aproximou no final da célula para nós orarmos. E eu perguntei: irmã, pelo que nós podemos orar pela irmã? Ela disse: pastor, eu sou casada, mas eu gostaria de pedir oração para o meu casamento acabar. Eu disse: irmã, eu não posso orar isso. Eu não posso orar isso. Eu expliquei para ela. Eu não vou explicar tudo aqui, porque vocês conhecem a quem Deus uniu, que o homem não separe. Como eu vou orar algo fora da vontade de Deus? Mas há pessoas que não conhecem a palavra. Então as pessoas estão querendo. Você talvez queira ser curado, mas você conhece as promessas de Deus para cura? Talvez não. Talvez você não conheça. E se você não conhece qual é a vontade de Deus, você não sabe se Deus quer curá-lo ou não. Você fica em dúvida: eu sei que Deus curou fulano de tal, mas eu não sei se Ele quer me curar. Você sabe que Deus pode? Quantos aqui creem que Deus pode curar qualquer tipo de doença? Levante a mão. Todos nós cremos. Esse não é o problema. Eu também creio que Deus pode curar qualquer pessoa. A grande questão é: Deus quer curar, não se Deus pode, porque você sabe que Deus pode, mas Deus quer curar você. Essa é a questão. Pastor, eu não sei. Talvez você pense: eu não sei, pastor, se Deus quer me curar, por isso você ainda não foi curado, porque você não sabe. A Bíblia diz que é a oração da fé que cura o enfermo. Isso está em Tiago. Não a oração da dúvida. Se eu não sei se Deus quer me curar, eu não posso orar com fé. Se eu não sei se Deus quer me prosperar, como eu vou orar para prosperar? Há pessoas, eu achava engraçado, hoje em dia já mudou, mas em alguns lugares, às vezes a gente convidava uma pessoa para vir à igreja. Olha, vamos ter o culto no domingo, seria muito legal que você fosse, você está super convidado. Sabe o que alguém que não conhece a palavra diz? Alguém que não é crente, sabe o que a pessoa diz? Pastor, se Deus quiser eu irei. Não é se Deus quiser, é claro que Deus quer. Eu estou convidando você não para ir para um carnaval, não para ir para uma boate. Eu estou convidando você para ir ouvir a palavra de Deus. É óbvio que Deus quer, mas a pessoa não sabe. A pessoa não sabe nem no básico se é a vontade de Deus. Deixe-me lhe dizer, é a vontade de Deus curar você. Libere a sua fé em nome de Jesus. Não é homem que cura, é Deus que cura. É Deus que cura. Na verdade foi Ele que curou. Como você sabe que é a vontade de Deus curar? Muito simples. Porque Jesus curou todas as pessoas
que o procuraram. Todas as pessoas que pediram uma cura para Jesus, Jesus não disse: sabe de uma coisa, meu filho, eu não vou orar por você, eu quero te ensinar algumas coisas através dessa doença. Jesus nunca disse isso. Jesus sempre orou. Até o leproso, quando disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me, podes purificar-me, Jesus disse: eu quero. Ele disse: eu quero. Amém, querido? Então Deus quer curar você, não amanhã, não depois de amanhã, aqui, agora. A fé não será, isso é esperança. Eu não sei o que você tem, eu não sei qual é o seu problema, nós vamos orar. Eu creio que todos os que estão doentes aqui vão ser curados. Na verdade, eu creio que já estão curados, ou já foram curados, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele já levou. Se Ele já levou, deixe-me lhe dizer algo. Oh, meus irmãos, você sabe que eu estava com dengue esses tempos, né? Eu sofri um pouco de dor de cabeça, mas foi pouca. Mas eu senti apenas fraqueza. Eu estava tomando remédio, mas eu estava aplicando fé. Outro dia eu amanheci com uma dor de cabeça muito grande, dor nos olhos, ainda resquício da dengue. E eu mesmo coloquei as mãos sobre os meus próprios olhos. E eu disse: Pai, a tua palavra diz: esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui eu estou, eu creio, e eu estou com as minhas mãos sobre meus olhos e minha cabeça. Amém. E a dor de cabeça passou. Isso é fé. Você pode orar por si mesmo, você crê. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus já tomou e já levou. Se Ele tomou e Ele levou, por que você está doente? Essa doença não pode ficar em você, porque Jesus já tomou e já levou. Essa doença só pode ficar em você se houver um pecado não confessado que você esteja carregando. Mas aí é muito simples, é só você confessá-lo e receber o perdão. Ou talvez você tenha mágoa de alguém, isso também é pecado, e aí você perdoa a pessoa. Você perdoa. Se enquanto você estiver recebendo ministração, você lembrar, o Espírito Santo te lembrar que você precisa perdoar alguém, perdoe. Caso contrário, você não receberá a cura. É quase certo que você não receberá. Se você agora mesmo talvez esteja precisando de uma cura, pode até Benihim orar por você. Mas se você tiver um pecado escondido, é quase certo que Deus não irá curá-lo, porque isso é pecado. E aí a doença tem em que se agarrar, uma legalidade. Mas uma vez que nossos pecados estejam perdoados, e que nós perdoamos também os nossos devedores, a doença não tem, repito, não tem base legal para estar no seu corpo. Quantos compreenderam o que eu estou dizendo? Repito, Jesus tomou e levou. Ele tomou sobre si, pelas suas pisaduras, nós fomos, no passado, sarados. Amém?